Cetoacidose diabética. O que é isso, Josi? Então vamos lá. Primeira coisa é que nós não podemos confundir cetoacidose diabética, que é uma complicação grave, já vou dizer aqui de antemão, certo? Com cetose. Cetose é algo diferente de cetoacidose. A cetose é um estado natural do nosso corpo. Todo mundo, quando acorda de manhã, tem uma pequena elevação dos corpos cetônicos, certo? Isso é cetose. A cetose é benéfico, ela serve para suprir as necessidades do cérebro. Então, cetose é algo natural para o nosso corpo, é algo benéfico. E o que é a cetoacidose diabética? A cetoacidose diabética é uma complicação grave, como eu já falei, só que o que acontece? Se eu não me engano, são 20% dos pacientes com diabetes tipo 1, certo? 20% dos diabéticos tipo 1, eles são diagnosticados após uma cetoacidose diabética. É que essas pessoas, elas não sabem que têm diabetes e aí elas acabam sendo diagnosticadas depois dessa complicação. Para ter uma cetoacidose diabética, é necessário ter uma deficiência grave na produção de insulina. É mais comum acontecer em quem tem diabetes tipo 1, a cetoacidose diabética. Só que ela também pode acontecer em quem tem diabetes tipo 2. Em que circunstâncias, né, que o diabético tipo 2, ele pode ter uma cetoacidose diabética. No caso, a gente chama de cetoacidose euglicêmica. A cetoacidose euglicêmica, como é que acontece? Você tem uma intoxicação por corpos cetônicos. Como que é isso? Nós vamos ter 50 vezes mais corpos cetônicos no sangue do que naquela cetose normal de manhã que eu falei que era benéfico, lembra? Então, na cetoacidose diabética, nós vamos ter uma hiperglicemia, uma glicose extremamente alta no sangue, nós vamos ter hiperglicemia, nós vamos ter uma acidose metabólica e nós vamos ter uma intoxicação por corpos cetônicos. Então, cetose, hiperglicemia e acidose. A cetoacidose diabética, o que é isso? É uma complicação grave. Em diabéticos tipo 2, essa complicação grave, ela vai acontecer devido ao uso irregular de certos medicamentos, certo? Por isso, né, gente, que eu sei que às vezes vocês não compreendem quando a gente fala que quer ajudar, mas a pessoa diz assim, se você quer ajudar, então manda um cardápio para mim, me dá uma receita. É porque tem esse risco de você, de repente, estar tomando um medicamento, entende? E esse medicamento, veja, ele apresenta um risco para cetoacidose em pessoas que não têm uma boa reserva pancreática. E tem muitos medicamentos que justamente tem que ter uma dose ajustada no início, né, de uma dieta de baixos carboidratos. Então, quando eu li essa pergunta, eu fiquei preocupada, né? Porque às vezes você está pegando dicas de comentários, dica de tal coisa, e não é algo assim específico para ti. E aí, quando eu digo para você que existe um risco, é porque existe mesmo. Então, a cetoacidose, ela pode matar, a pessoa entra em coma. É literalmente uma complicação, é uma doença grave de quem tem diabetes, certo? Você já tinha ouvido falar sobre a cetoacidose diabética? Quem já tinha ouvido falar sobre essa complicação do diabetes? Você conhece alguém que já teve cetoacidose diabética? Conversa aí com a Nutri. Alguém? Nunca ouviu falar? A Berenice falou. Quem mais? Ninguém nunca ouviu falar? Seria bom se a colega que mandou a dúvida entrasse aqui, que eu achei que seria interessante compartilhar um pouco mais. Eu já ouvi... Pronto. Michele, né? A Freitas também ouviu falar. Exatamente, gente. Então, quando você tem diabetes, a Ana também, né? Quando você tem diabetes e que você está fazendo uso de medicamentos, Josi, quais são os medicamentos que podem causar cetoacidose diabética? Você sabe? Na verdade, eu tenho todo o manualzinho, né? Porque eu trabalho com diabético. Então, a Nutra, ela tem que saber tudo. E aí, tem medicamentos, por exemplo, ó, o Forxiga, o Jardiance, né? Então, são medicamentos que são excelentes e eles até diminuem risco cardiovascular. Só que se você está fazendo uso desse medicamento e você, de repente, começa a mudar a tua alimentação,
entende? Sem orientação, assim, ó, do nada. Então, se você não tem boa reserva pancreática, você pode ter uma cetoacidose. Ontem a gente teve a primeira reunião da Jornada do Combate ao Diabetes, né? E eu não passei cardápio para ninguém ontem. Então, eu vi uma galera entrando aqui e eu não passei cardápio ontem para ninguém. Então, a primeira coisa que eu fiz foi, nós vamos fazer exames. Dei uma lista de exames para o pessoal fazer. E aí, terça-feira que vem, eu vou olhar esses exames, entende? E aí, depois que eu olhar os exames, que eu conhecer como é que tá, né, o metabolismo de cada uma, é que eu vou começar a dar cardápio, receita, a parte mão na massa da jornada, da dieta. Mas para você ver como todo esse tratamento com o diabético, ele é feito de forma muito responsável, com muito cuidado. Caso contrário, a pessoa realmente pode parar no hospital. Tanto devido a uma cetoacidose, né, devido também ao risco de uma hipoglicemia, porque muitas pessoas tomam insulina, né, e aí acabam cortando drasticamente o carboidrato sem o ajuste adequado na dosagem de insulina ou do medicamento e acaba tendo uma hipoglicemia. A recomendação, minha gente, é sempre assim. Tá doente, você não sai por aí cortando as coisas, mudando a dieta, porque se você muda a dieta, você tá mudando o seu tratamento. E aí o ideal é que você tenha realmente um acompanhamento profissional para fazer isso, certo? Ok, vamos pegar outra dúvida aqui da caixinha. Deixa eu ver quem mais, já que eu entrei aqui, né? Ô, Josi, quando tomamos soro por 3 dias no hospital, a glicada pode subir de 6 para 6,3? Durante uma semana, não, porque a hemoglobina glicada, ela é... Eu já expliquei para vocês em uma outra live, né, que a hemoglobina é uma proteína, né? Tá presente nas hemácias, tem uma função ali de transportar oxigênio no corpo. E, gente, não, ela é a média dos últimos 90 dias. Então, você não vai alterar em uma semana a sua hemoglobina glicada, certo? Agora, o que acontece? Talvez ela já estivesse alta e você só não sabia, viu? Mas aumentou em uma semana. É improvável que isso aconteça. Deixa eu ver mais alguma aqui. Deixa eu pegar mais uma aqui, tá, gente? Vou pegar essa daqui que colocou o seguinte. Preciso me conscientizar mais sobre comer o que não devo. Tá difícil demais. Pessoal, vocês devem compreender que é um processo. De repente você... Exatamente, 3 meses, 90 dias. É um processo, a mudança de hábito, ela não ocorre da noite pro dia. Se você perguntar, Josi, faz quanto tempo que você já come saudável? Faz uns 15 anos. E tipo assim, eu comecei devagar também. Então todo mundo tem que começar de algum momento. Agora, você precisa começar. Começa, certo? Começa fazendo boas escolhas. Começa deixando de consumir o açúcar, né? Qualquer tipo de açúcar. Aliás, vocês viram lá os stories que eu coloquei agora há pouco, né? Alguém falou que o meu post do açúcar demerara tava falando para comer açúcar um pouquinho. Não, gente, não, nem diabético não é para comer nenhum tipo de açúcar, nem demerara, nem de coco. Ah, mas açúcar de coco tem baixo índice glicêmico. Eu já falei para vocês que índice glicêmico não vale. Nem de coco, nem mascavo, tá certo? Então, você vai pegar o quê? Escolha um adoçante. Que tipo de adoçante? O estévia. Então, tem uma estévia boliviana, anota aí, estévia boliviana, color andina, que tu pode comprar. E aí, tu pode usar esse adoçante para tu colocar nas tuas receitas. Obviamente que o ideal é que você comece a acostumar seu paladar ao sabor natural das coisas, certo, gente? Não é para ficar botando adoçante em tudo, pelo amor de Deus. Tá certo? Mas é um processo que todo mundo encara, viu? Quem mais? Deixa eu ver. O xilitol, ele é interessante, apesar de que ele aumenta um pouquinho a glicose, né? Em algumas pessoas pode ser que ele aumente um pouquinho. Ele causa mais flatulência também. Mas é uma boa alternativa para fazer, de repente, um bolo. Eu gosto dele, só que depende da pessoa, né? Os animais também, quando eles consomem alguma coisa com xilitol, eles passam mal. Mas sim, das melhores alternativas que a gente tem é o stevia, aí tem o eritritol e o xilitol, tá bom? Entre o xilitol e o eritritol, tem até pessoas que gostam de misturar um pouquinho de cada, porque vamos lembrar que o xilitol, ele adoça mais que o eritritol. Aí tem essa questão da flatulência, outros probleminhas que algumas pessoas têm, você mistura, não? 50% de cada. Que mais? Quais exames tem que fazer quem tem diabetes tipo 2? Exames de sangue, desde já agradeço. Pois é, né? Tem que fazer TGO, TGP, o do fígado, triglicerídeos,
tem que medir o HDL, tem que fazer... A insulina vai depender. Você toma insulina, não tem que fazer insulina porque vai vir alterado. Então, quem toma insulina não deve fazer exame de insulina, mas se você não toma, o avião. É uma alternativa interessante. E aí, dependendo da pessoa, dá pra pedir peptídeo C, mas depende da pessoa, do tempo de diabetes, né? Glicose, hemoglobina glicada. E mais do que pedir o exame, pessoal, tem que saber interpretar esse exame, tá bom? Então é importante saber interpretar esse exame. Quem mais? Iogurte integral da Nestlé, 2 ingredientes. Pode, diabetes tipo 2 pode consumir? Pode, certo? Essa aqui quer um cardápio logo, né? Tangerina também pode comer, DM2. Testa aí como sobremesa, né? Pra ver como é que fica no seu corpo, tá certo? Gente, então é isso. Eu entrei mais para responder a dúvida a respeito da pessoa que perguntou sobre cetoacidose diabética. Eu já respondi. Se você chegou no final e não pegou a resposta, a live de hoje vai ser pequena. É um conteúdo Nutella, né? Que o pessoal chama. Não sei se aplica. Mas o que eu queria explicar para vocês era a diferença entre cetose e cetoacidose diabética e quando que você pode ter uma cetoacidose diabética, tá? Beijo, pessoal. Tchau.